Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez juntos para compartilharmos de um momento espiritual de reflexão. Eu agradeço a sua companhia e a sua colaboração, claro. Quando você compartilha esse vídeo com alguém, você me ajuda a pregar o Evangelho e continue assim fazendo, tá bom? Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, saiba que se você se inscrever, o nosso canal se fortalece, chega a mais lugares. Você não quer que a mensagem de Deus chegue a mais lugares? É a mensagem que nós pregamos aqui. Se no final você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Qualquer interação sua com o nosso canal o fortalece, acredite. Ok? Vamos ao nosso estudo de hoje, o Senhor reina. Bom, eu quero dizer para você que o Senhor, com base na cosmovisão de que Ele é o Criador, e de fato Ele é o Criador, Ele tem todo o direito de reinar. Isso quer dizer que Ele é o soberano de toda a terra e a Ele pertence o direito inalienável do governo sobre o mundo. Quer ver? O Salmos 93 proclama isso. Salmo 93, versículo 1 diz assim, escute bem. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. O Salmos 96, versículo 10 também nos diz, olha, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Percebeu? Então ele reina. Por quê? Porque ele nos criou, claro. Como ele nos cria, ele também nos sustenta. Então, nada mais justo do que ele seja o nosso legítimo governante, né? E isso está bem claro em todo o livro de Salmos, como no restante das Escrituras. Com base nisso, por ser ele nosso Criador, ele sendo o legítimo governante, ele também é digno de honra, majestade e força. Veja o Salmo 104, verso 1, que nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Que coisa interessante. O verso seguinte fala que ele se veste da luz como um manto, porque é um Deus de luz, né? Onde Deus está, não há trevas, não há maldade, não há injustiça, porque ele é justo. Ele é perfeitamente justo, bondoso e misericordioso. Ok? Muito bem. Agora, veja só. O Salmo 97 será a base do nosso estudo de hoje. Caracteriza o reinado do Senhor como um reinado justo e misericordioso. Deixa eu ler alguns versos desse salmo que nos ajuda a entender exatamente isso. Olha o verso 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Olha que interessante. É motivo de alegria o fato de o Senhor estar reinando. Quem nos dera nós termos aí uma nação teocrática, né? Onde que o próprio Deus é o governante. Nós hoje temos um sistema de governo democrático e como consequência nós vemos corrupção para todo lado, maldade e injustiça para todo lado. Não nos falta exemplo aí na mídia que nos mostra essas coisas. Mas Deus é um Deus justo. Quando Ele reina, diz a Bíblia, que a criação se alegra. Eu vou ler de novo para você entender. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Aí o verso 2 nos diz assim, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra os vê e estremece. Aqui está falando da majestade, da grandeza, do poder extraordinário desse Deus que a tudo prescruta e nada lhe sai do seu domínio. Ele é justo e ele julga com justiça. Agora, o verso 10 nos diz assim, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. E essa é a grande verdade, que nós temos esse Deus que cria, esse Deus que governa, esse Deus que é justo, esse Deus que é poderoso, ele também
é o que nos defende das mãos dos ímpios. Por isso ele nos conclama: vós que amais o Senhor, detestai o mal. É verdade, porque não há nenhuma ligação da maldade com Deus. Então é natural que aqueles que servem a Deus também odeiem o mal, se afastem dele e não o pratiquem, ok? Muito bem. Com base nisso, dito isso, o governo do Senhor é demonstrado sob a ótica da sua criação. Quer ver? No Salmo 96, verso 5, diz assim, 96, 5 diz: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Lá no Apocalipse 14, versículo 6, diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a criação é a base para a nossa adoração a esse Deus. Mas não somente isso, ele cria, ele também salva, porque essa humanidade, infelizmente, se perdeu. Salmo 98, versículo 2, nos diz assim: o Senhor faz notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Está vendo? Ele é justo e por ser justo ele pode salvar. Mas como que ele pode salvar um ser pecador como nós, que somos pecadores? Não tem como negar que nós cometemos atos pecaminosos. Como é que ele pode nos salvar? Com base exatamente na misericórdia. Mas como assim? Porque ele não perdoa pecado, ele faz o pecado ter o seu preço. Mas não em nós. Ele fez isso com seu filho, quando ele deu seu filho para morrer em nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que interessante. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O reino do Senhor, ele reina, mas veja que o reino do Senhor é caracterizado intrinsecamente pela misericórdia, pela justiça, pela retidão, e tudo isso traz ordem e estabilidade ao mundo criado. Deixa eu ler para você Salmo 98, versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, que extraordinária revelação. Nós temos motivos de sobra para adorar esse Deus que nos criou, que governa, que estabelece o mundo, que o mantém, que o julga e que o salva. Não falta exemplos aqui nos Salmos quando nos diz que a população angelical, juntamente com os habitantes da terra, se unem em louvor e adoração a esse Deus, porque ele é digno de ser louvado. Salmo 103, a partir do versículo 20, nos diz exatamente isso. Escute: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, toda a criação, não importa onde estiver, não importa qual nível está, todos são convocados a bendizer o nome do Senhor. Sabemos que o reinado do Senhor é constantemente desafiado pelos ímpios que negam a Deus, zombam dele e oprimem o seu povo. Nós sabemos pela história que isso acontece, mas haverá um momento em que todas as coisas terão a sua paga, porque o Senhor Deus julga com justiça. E embora confrontado aí pela prosperidade de homens maus, porque eles também prosperam, embora frustrado com isso e perturbado pela tolerância de Deus, porque Deus tolera isso por algum tempo, o salmista mantém viva a sua confiança em Deus, na certeza dos juízos justos que se derramarão sobre todo mundo. Veja o Salmo 68, versículo 21. 68, versículo 21 nos diz assim, ó:
Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos teus próprios delitos. É uma linguagem dura, é verdade. Mas nunca se esqueça que é Deus o único que tem direito de julgar. Ele deu a vida, ele pode tirar a vida, mas ele faz isso com misericórdia também, com justiça, é verdade, mas com misericórdia. Muitos andam desafiando a Deus, negando o Senhor e zombando dele, mas vai haver um momento em que todos serão julgados. Salmo 73, a partir do versículo 17, nos diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Esse é o fim daqueles que infelizmente não acreditam em Deus e o negam e zombam dele. Infelizmente, aqueles que praticam iniquidade terão esse fim. Queridos, a grande alegria é que o nosso Deus reina. E quando Jesus veio e inaugurou esse reino, lembra que ele disse, o reino de Deus está dentro de vós? Quando ele inaugurou esse reino, o povo dele se alegrou, porque haveremos de um pouco mais ficar nesse mundo maculado pelo pecado, onde a tristeza nos alcança. Mas quando ele vier e julgar todas as coisas, e destruir para sempre o pecado e os ímpios, viveremos eternamente em um lugar onde não haverá maldade, tristeza, injustiça, dor, morte. Haveremos de viver para sempre com o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. É nisso que você precisamos nos concentrar. Ele reina. Nada escapa ao seu cuidado, nada escapa ao seu governo, nada escapa ao seu controle. Pode parecer que o mal triunfou, mas não triunfou não. No devido tempo, o Senhor Deus se levantará em favor do seu povo para acabar de uma vez por todas com o mal e com o pecado. Que eu e você estejamos olhando para Cristo, viu? Porque essa é a única segurança, é Cristo em nosso lugar. Por mais pecadores que sejamos, em olhar para Cristo temos salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É nele, é pelo que ele fez que nós temos esperança. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa linda revelação. Tu és o nosso Rei soberano. Reina soberano sobre nós, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Abaixamos a nossa fronte diante da sua majestade e soberania. Tome conta de nossa vida. Diga o que o Senhor quer que nós façamos. Eis aqui os seus servos prontos para lhe ouvir e lhe obedecer à voz. Mas nos ajude, Senhor, com teu Espírito Santo ter forças moral e espiritual para fazer assim, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Título de amanhã, Deus é juiz. Ele é criador, ele reina, governa, ele também julga. Espero você ansiosamente amanhã.